Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nova temporada do canal Os Leituráveis. Hoje nós entramos num período da história da humanidade em que houve uma intensa produção literária, principalmente por influência do cristianismo, né? Hoje nós damos início à Idade Média. Nessa nova temporada eu pretendo falar menos sobre a parte histórica e mais sobre o livro em si. Às vezes eu vou mencionar a história mais para contextualizar do que para realmente passar por todos os detalhes, o que acaba sendo um pouco cansativo às vezes, né? Para começar essa temporada, eu escolhi uma história muito conhecida, Beowulf. Quando se trata da história de Beowulf, existem dois tipos de pessoas. As que conhecem essa história por causa do videogame e as que nunca ouviram falar do jogo, mas que gostam muito de literatura e acabam encontrando essa história, no caso eu. A intenção aqui é fazer esses dois tipos de pessoas se unirem. Bom, nós podemos começar dizendo que esse livro, Beowulf, originalmente foi escrito entre os séculos 7 e 8 da Era Comum, na região que conhecemos hoje como os países da Dinamarca, Inglaterra e arredores. Mas, na verdade, a cópia que sobreviveu até nós, ela foi escrita somente no século XI e hoje ela está guardada na Biblioteca Britânica. Esse livro ele não apresenta o nome de um autor específico, né? Vocês não estão vendo, porque muito provavelmente essa era uma história que ia passando de geração em geração pela tradição oral, até que alguns copistas ou escribas decidiram colocar essa história no papel. Aqui no Brasil, o texto original foi traduzido de forma íntegra e fiel por Eric Ramalho e publicado pela editora Tessitura. Esse foi o último exemplar que eu encontrei aqui no Brasil num sebo pela internet. Ele me custou uma boa quantia de dinheiro, mas foi um dos meus melhores investimentos. A história começa nos apresentando um rei chamado Hrothgar, cujo povo era sempre atacado à noite por um terrível monstro de nome Grendel. Quando as notícias sobre esses ataques se espalharam, um homem vindo de longe decide ajudar esse rei e seu povo. Quando ele chega na Terra dos Danos, ele se apresenta como Beowulf e diz que estava lá para matar o monstro Grendel. Então, os homens se preparam para o ataque do monstro naquela noite e quando ele surge, esse monstro, Beowulf mata ele com muita facilidade. Não apenas Beowulf mata Grendel, como também a mãe dele. E assim todos passaram a ver o Beowulf como um grande herói, e ele reina sobre o povo depois por longos 50 anos. Mas tem certas questões não resolvidas do passado dele que voltam a surgir quando ele já está bem idoso, e para saber como que essa história termina, você vai precisar ler o livro ou assistir o filme. Bom, mas agora eu quero mostrar a você por que esse livro foi um dos meus melhores investimentos. Essa versão que eu comprei inclui o texto original em inglês arcaico, além da belíssima tradução, e só por isso ele já me ganhou. Mas além disso, o tradutor Eric Ramalho anexou um texto introdutório riquíssimo sobre as origens do texto, a sua composição, entre outras coisas. Esse texto foi escrito em poesia, e como toda poesia, nós esperamos que haja rimas, né? Mas as rimas desse texto são diferentes e impressionantes. Quando quem escreveu esse texto quis colocar sons parecidos ou iguais dentro dos versos e não no final do verso como a gente conhece. Olha só essa frase. Com o elmo lá estava Beowulf, o herói. Falou, forjada por hábil ferreiro, cintilava-lhe a malha marcial. Salve Hrothgar, sou guerreiro e amigo de Hygelac. Feitos de glória eu jovem já fiz. Se você observar, você vai ver que dentro de cada verso existem sons iguais ou parecidos, né? Como em falou, forjada, ferreiro, ou cintilava-lhe a malha, ou guerreiro, amigo, Hygelac. Além disso, se você contar, você vai ver que, em média, os versos têm 10 sílabas, tanto no original quanto em português. Com o elmo lá estava Beowulf, o herói. Falou, forjada por hábil ferreiro. Imagina você pegar um texto em inglês arcaico, cheio de sons parecidos dentro dos versos, e traduzir para o português seguindo a mesma métrica e melodia. Foi realmente um incrível trabalho que Eric Ramalho fez com esse livro. Além disso, ao longo do texto, nós encontramos o que é chamado de canons, que são duas palavras ou mais que se juntam para formar uma outra com um sentido muito
poético. Por exemplo, quando ele fala sobre o sol, ele diz world candle, ou seja, a vela do mundo. Quando ele fala sobre o mar, ele usa o termo runride, ou seja, via de baleias. E quando ele fala sobre harpa, ele usa a expressão gomenudo, que literalmente se traduz por prazer madeira, ou nessa versão que eu li, linha peça de prazer. E o que é ainda mais interessante, muitos historiadores acreditam que o nome de Beowulf seja também um canon, porque ele aparenta juntar as duas palavras, né, Bee e Wolf, né, abelha e lobo, dando a entender que ele seja um lobo que gosta de abelhas ou de mel, ou seja, um urso. Isso é muito interessante, né? Como eu mencionei, é possível alugar o filme na Google Play Filmes, mas eu acredito que esteja disponível também em outras plataformas. Existe também o jogo, mas eu não sei falar muito bem sobre ele. E além disso, existe também um livro adaptado por Tolkien, né? E também um livro em quadrinhos. Eu vou deixar os links aqui para compra desses livros aqui na descrição. Esse livro é considerado a Ilíada inglesa. Para você ter noção da importância dele, assim como a Ilíada de Homero, o Beowulf foi um marco importantíssimo para a fundação da língua inglesa, porque aos poucos ele passou a unificar as linguagens dos povos anglos e dos saxões, além de unir as crenças em deuses nórdicos com a crença no cristianismo que estava se espalhando cada vez mais naquela época, né? A Idade Média marca o início de muitas coisas. Com Beowulf nós conhecemos o início da língua inglesa, mas em breve nós veremos outros livros tão importantes quanto esse que deram origem a outras questões igualmente importantes.